Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso encontro desse dia 21 de maio, quarta-feira da quinta semana da Páscoa, em que queremos meditar a palavra de Deus na primeira leitura da missa de hoje. Invoquemos a presença do Altíssimo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de amor, Deus de bondade, nós te louvamos e glorificamos por esses minutos na tua presença. Queremos te bendizer, te adorar e que, ouvindo a tua palavra, nós nos aproximemos do teu coração e façamos sempre a tua vontade. Fala ao nosso coração, fala à nossa vida, Senhor Deus. Amém. Leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. E chegamos a um primeiro grande problema que surge na comunidade dos cristãos. A primeira discussão que causa uma certa divisão a respeito do tema da circuncisão. E o grande debate era: os pagãos que decidem se converter a Jesus, que querem se tornar cristãos, eles precisam antes se tornar judeus, eles precisam obedecer à lei de Moisés ou não? Eles precisam ser circuncidados ou não? Muitos daqueles que estavam seguindo Jesus e que tinham vindo dos judeus, que eram fariseus antes, acreditavam que sim. E outros, como Paulo e Barnabé, acreditavam que não. E diante desse primeiro dilema que surge diante da comunidade na igreja, que estava nascendo e se organizando, os apóstolos decidem se reunir para tratar o assunto. E assim acontece ali em Jerusalém, aquele que ficou conhecido como o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião da igreja para tratar e abordar esse assunto, como tantos outros existiram ao longo da história da igreja. E é importante nós olharmos para esse episódio com naturalidade, perceber que a igreja ela é diversa e dentro da igreja são muitas as opiniões, muitas as visões, muitos os pontos de vista e que muitas vezes geram essas discussões, essas diversidades. Mas que a igreja é composta nessa diversidade, mas precisa ser reunida na unidade. E nós vamos ver nos próximos dias a conclusão desse concílio, dessa reunião dos apóstolos e a decisão
a qual eles chegam diante desse primeiro problema, esse primeiro dilema a ser resolvido. Mas que a sabedoria que os apóstolos tiveram de sentar para conversar e, acima de tudo, pedir a luz do Espírito Santo para que os iluminasse nessa decisão, possa seguir também hoje. Hoje a gente vive num mundo tão polarizado, não só na política, mas também dentro da igreja. Nós vemos muitos grupos, muitos setores, muitas visões diferentes e algo que é natural. E a igreja tem espaço para todo mundo, para quem é mais conservador, para quem é mais progressista, e esse não é o problema. Mas que, apesar da diversidade, possa existir a unidade. A igreja é diversa, mas é una. Respeitamos as posições diferentes dentro da doutrina, mas a nossa fé precisa permanecer única. A comunhão precisa falar mais alto do que as diferenças entre nós. Então, o respeito, a capacidade de dialogar, de não me fechar somente na minha visão, mas de respeitar também as visões e para que juntos, caminhando juntos, em diálogo, nós possamos entender qual a vontade de Deus e que o Espírito Santo nos conduza à unidade. Repito, as diferenças, a diversidade entre nós é uma riqueza, mas não podem quebrar a comunhão entre nós. É a unidade na diversidade. Rezemos hoje pela igreja, para que nesse momento da nossa história ela não se divida, mas que ela permaneça unida no Espírito Santo. E na época foi esse conflito, hoje são outros temas que causam discussão, e tudo isso faz parte da nossa caminhada, porque a igreja é divina, ela é de Deus, mas feita por nós, seres humanos. Mas que com sabedoria e, sobretudo, com a ação do Espírito Santo, a igreja possa resolver os dilemas que surgem hoje, questões morais, tantos aspectos da nossa vida, que o Espírito Santo nos dê a comunhão para conhecermos a verdade do coração de Deus. Rezemos o Salmo 121, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que, assim como Paulo e Barnabé foram a Jerusalém, e é isso que o Salmo se refere, que a igreja possa estar sempre unida ao redor do seu pastor, nosso Papa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia e fique sempre com Deus.